Vamos para a pregação da palavra do nosso Deus. Abra comigo mais uma vez em Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24. Nós estamos encerrando nesse último domingo, o quinto domingo de setembro. Esse mês tivemos o privilégio de por 5 vezes termos o dia do Senhor nesse mês. E como prometido pela graça de Deus, nós vamos encerrar os sermões escatológicos de Jesus no dia 8 de setembro. Se você esteve aqui, você ouviu ao vivo, se não, você pode visitar o nosso canal no YouTube, da IPUS, e você vai ver a primeira parte dessa mensagem. Eu prometi aos irmãos separar, capítulo 24 e 25, são os sermões escatológicos de Jesus, com toda a importância que fala de como nós devemos viver, aguardar a sua segunda vinda, dentro do período chamado últimos dias, ou fim dos tempos, que é o período que temos vivido, desde quando o Senhor Jesus veio a primeira vez, até a sua vinda pela segunda vez que aguardamos. Mateus 24, vamos ver o ensejo, a introdução, como isso aconteceu, os 3 primeiros versos de Mateus capítulo 24, diz a Escritura: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos e, em particular, lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão essas coisas, e qual sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? A partir daqui, a resposta que o Senhor Jesus vai dar é exatamente os seus sermões escatológicos, restante do capítulo 24 e todo o capítulo 25. E só para fazermos uma ponte do que vimos lá no dia 8 de setembro, começo do mês, o Senhor Jesus fala de maneira profética as coisas que iriam acontecer no início do tempo do fim até o final, o seu retorno. E a ocasião disso, amados, se deu aqui. Que momento é esse que o Senhor Jesus e os discípulos estão conversando? É aquela última semana do ministério do Senhor Jesus na terra. Ele já estava em Jerusalém, então a última semana, as lutas com os fariseus só aumentavam e ele estava perto da sua crucificação. E nesses 2 capítulos, o 24 e 25, o Senhor Jesus, ele vai falar do juízo final. Ele vai falar daquilo que nós precisamos aprender, valorizar, porque nós estamos vivendo esse período. Eu vou repetir: o fim dos tempos foi inaugurado quando Jesus veio, morreu, ressuscitou e subiu aos céus. E esses fins dos tempos terminam, evidentemente, com a sua segunda vinda. Nós estamos há muito tempo vivendo os últimos dias. E ele vai falar disso, do juízo final e da sua glória. E nesse sermão profético, ele vai responder a essa pergunta que acabamos de ler no verso de número 3. Eles fizeram, os discípulos, essa pergunta, baseando-se naquilo que Jesus fala no verso 2. Olha, vocês veem essa construção do templo? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Muito bem. E aí ele começa esse sermão escatológico. Eu mostrei para os amados lá atrás, no dia 8, que 5 partes compõem esse sermão. A primeira parte, o princípio das dores. Mateus 24, 3 a 14, nós já vimos isso. A segunda parte, a destruição de Jerusalém e a grande tribulação. A destruição de Jerusalém, um fato histórico que ocorreu no ano 70 depois de Cristo. E muitos viram isso como de fato sinal da proximidade da vinda de Cristo. Porém,
Não como eles imaginavam, imediatamente, porque a grande tribulação já começou, estamos vivendo ela há muito tempo, e ela vai se encerrar quando Jesus voltar. A terceira parte, nós já vimos também, a segunda vinda do Filho do Homem, Mateus 24, 29 a 31. E é nesse momento que nós paramos e vamos continuar agora. Nós paramos para entrar nos dois pontos finais. Jesus vai abrir um parênteses aqui, para falar parábolas escatológicas. Começa no verso 32 de Mateus 24 e vai até o versículo 30 de Mateus 25. E o final do capítulo 25 é o conhecido juízo final que o Senhor Jesus retrata. E isso aqui é interessante. Os discípulos não estavam curiosos? Nós também não ficamos, e ao longo da história da igreja, não queremos saber como será. Nós sempre podemos cometer o seguinte erro: deixar apenas a curiosidade e, portanto, tentar determinarmos o fato de prestarmos atenção nas coisas para termos a certeza, é agora que ele voltará. Aliás, amados, não apenas o lado reformado das igrejas evangélicas, muitas denominações e linhas cristãs, seitas, tentaram até datar, muitas e muitas vezes, a volta do Senhor Jesus. Evidentemente que todas foram frustradas, ainda estamos aguardando, pós 2024 anos, esperando o retorno do Senhor, a sua segunda vinda. E é isso que o Senhor Jesus, a razão de por que ele estava falando isso nesses dois capítulos. O Senhor Jesus não tinha a intenção de dar um roteiro de quebra-cabeça para que o seu povo montasse e aí datasse exatamente, agora ele voltará. Não. E para você e eu entendermos que o objetivo dele era o povo estar preparado, cada vez mais, com uma vida diferenciada desse mundo, para aí sim estarem prontos para a segunda vinda do Senhor. Para isso ficar claro, é que o Senhor Jesus para aqui em Mateus 24, a partir do verso de número 32, e ele vai falar parábolas. 4 parábolas. Antes de falar do fim dos tempos. A parábola da figueira, olha só o verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E aí vem uma segunda parábola, que nós costumamos a chamar de parábola do servo fiel e prudente, e daquele que não foi assim. Olha o verso 45, capítulo 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Depois você adentra a conhecida parábola das 10 virgens, e aqui é o capítulo 25, dê uma olhada no verso 1 e 2. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Uma parábola, 2 parábolas, 3, e o Senhor Jesus fala a 4ª parábola, e eu creio que é a mais conhecida, e muitas vezes nós, sem prestar atenção, tiramos ela do seu contexto escatológico, que é a chamada parábola dos talentos. Olha o verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, e distribuiu talentos a cada um desses servos. Aliás, a parábola dos talentos está ligada para deixar mais clara a parábola das 10 virgens. Por quê? Você vê que no verso 14 começa, mesmo em português, com: pois será como um homem que,
por causa do verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora do quê? Da volta do Senhor. E aí ele explica mais, adentra a parábola dos talentos. Meus irmãos, esse parênteses é para deixar claro que o objetivo não é satisfazer nossa curiosidade. O objetivo é como você, meu povo, como vocês devem viver, praticar a minha palavra, ficarem firmes até que eu venha. O que eu espero de vocês nesse período? Deus não espera crentes sem nada para fazer. Deus não espera, o Senhor Jesus não espera o seu povo se misturando com o mundo e esquecendo que ele vai voltar. O Senhor Jesus claramente diz o que nós devemos fazer. Veja, essas parábolas têm um único objetivo e querem tocar num único ponto. Preste atenção. Ensinar para nós, ensinar os filhos de Deus a serem diligentes, pacientes, constantes, até a volta de Jesus. Meus irmãos, tenha certeza, somente esses temas que envolvem essas parábolas já são suficientes para determinar o rumo da sua vida e das escolhas da sua vida. Qualquer coisa que conduza a sua vida, que corte essa diligência de estar firme na fé, de realmente testemunhar de Cristo a tempo e a fora de tempo, qualquer coisa que impeça você ser paciente, isto é, perseverante, nesse ponto as parábolas podem usar como sinônimo para o nosso entendimento, paciência com perseverança. Porque convenhamos, há quanto tempo estamos esperando o Senhor Jesus? Alguns vão lembrar que no dia 8 de setembro eu mencionei que existem crentes no nosso atual mundo, na nossa atual época, que não acreditam piamente que Jesus vai voltar, ou que existe céu ou inferno, ou que até de fato haverá uma separação, como ali no capítulo 25 nós vamos ler, e portanto estão tão incrustados nesse mundo, que fica difícil ter uma perspectiva eterna. Aliás, não só aqui, toda a Escritura, e o apóstolo Paulo é um dos autores do Novo Testamento usado pelo Espírito Santo para nos ensinar, por exemplo, em Colossenses 3, vamos pensar nas coisas lá do alto. Eu sei que o que nos ataca nesse mundo mal é exatamente querer sacramentar que nós somos alienados, que nós somos fora desse tempo, que nós não estamos atualizados e, portanto, ninguém deve nos ouvir. Mas você sabe que isso é a ação dos principados e potestades, não é? Aqueles que ainda dominam as almas que estão perdidas sem Cristo. Satanás e os seus anjos têm um único objetivo: ofuscar, impedir, atrapalhar, mesmo ele conhecendo toda a palavra, tenha certeza disso. Satanás conhece toda a Escritura. Não foi à toa ele tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus com a Bíblia. E nós muitas vezes, de maneira incauta, sem perceber, sem nos preparar, nós começamos a não sermos diligentes, a não sermos pacientes e muito menos constantes até a volta do Senhor Jesus. Em todas as épocas da história do cristianismo, houve crentes que largaram a fé, ocorreram escândalos que parecia sucumbir e destruir o cristianismo. Guerras, prisões, perseguições em todos os momentos e épocas da história do cristianismo, queridos. Hoje, em muitos lugares e até no nosso país, nós temos isso também. Mas a Bíblia sempre, a palavra do Senhor constantemente vem nos ensinar. A Igreja de Cristo triunfará no final. O Senhor Jesus vai cumprir todo o seu propósito. Só que nós precisamos lembrar que essa chamada da caminhada cristã não é para sermos os famosos velocistas. Você sabe o que é um velocista? É aquele que nas Olimpíadas, nos jogos de atletismo, é aquele que deve correr os 100 metros no menor tempo possível, segundos,
são os cálculos que se fazem para os velocistas. Não dá para ser um cristão velocista. Não dá para você simplesmente querer correr a carreira cristã rapidinho e Jesus voltar logo e você não passar nenhuma luta, tribulação e, portanto, ótimo, já estou sem dificuldades. Na verdade, usando essa mesma figura do atletismo, o cristianismo é comparado a uma maratona. Então somos todos maratonistas. E a maratona é um trabalho atlético de resistência, precisa de muito preparo, precisa de capacitação para você não desistir nos quilômetros e quilômetros que vêm. E evidentemente, a corrida cristã não é os famosos 12 quilômetros ou 25 quilômetros que algumas maratonas determinam. Nós estamos falando de uma vida até a volta do Senhor Jesus, ou, se o Senhor nos chamar pela morte, até o nosso último dia de vida. Olhe bem essas palavras. Guarde no seu coração. Essas parábolas querem ensinar isso. Você consegue ler comigo? A primeira delas, diligentes. Depois, e até. Muito bem. Então, vamos lá. Acompanhe comigo a primeira parábola, a chamada parábola da figueira. Ele começa dizendo para nós aprendermos, com a parábola da figueira, verso 32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aliás, é bom dar um destaque ao verso 35, isso aqui é uma certeza. A nossa fé é baseada na certeza de que a palavra de Deus é verdade, você sentindo ou não, você crendo ou não, porque elas não passarão, diz o Senhor Jesus. Leiam o verso 36, por favor. E aqui o Senhor Jesus encerra de novo a questão da curiosidade. Não é para ficar preocupado com isso. Verso 37, por quê? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Você percebe o que o Senhor Jesus está narrando? Ele está usando o exemplo dos dias antes do dilúvio ocorrer. E naqueles dias antes, o que foi o dilúvio? Juízo de Deus. O que será o tempo do fim? O julgamento final do Senhor. Então, sim, o Evangelho é amor, é graça, é salvação, mas é juízo. E nós precisamos alertar toda a história do Evangelho. Eu disse para os irmãos em outras ocasiões a frase famosa do falecido pastor presbiteriano R.C. Sproul. O Sproul dizia assim: você só vai compreender o Evangelho, isto é, as boas notícias, quando você compreender as más notícias. E as más notícias é que pecadores merecem a condenação eterna. E as boas notícias é que Deus preparou solução para isso. Mas o juízo determinante de Deus virá como aconteceu nos tempos pré-diluvianos. Antes do dilúvio acontecer, eles estavam vivendo. Nós estamos vivendo. E de repente, como o dilúvio, o Senhor voltará. Verso 39, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, o que o Senhor Jesus está dizendo? Ele está falando, bom saber de um perigo iminente, de algo importante acontecer, você sabe, então você se prepara.
Jesus está dizendo: eu estou preparando vocês. Eu estou dizendo o que vai acontecer, eu voltarei. Por isso, verso 44, vamos ler juntos? Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que o Filho do Homem... Em que hora? Que não cuidais. Quem não vai cuidar? O mundo não está cuidando de nada, eles nem creem. Quem não vai cuidar? Nós. Você entende porque outras profecias dizem: o amor de muitos esfriará, pessoas largarão a fé, alguns vão renegar totalmente o nome do Senhor. Talvez você não chegou nesse ponto, mas você se sente cansado, pesaroso. Parece que é muito, muito difícil, mesmo estando no Brasil, seguirmos no Evangelho. Parece que tudo é pesado. Você já percebeu muitas vezes em igrejas discussões e brigas entre os crentes, coisas que não deveriam acontecer? Você tem percebido que isso tem aumentado? Tudo isso é porque o dia do Senhor se aproxima. E a nossa impaciência e não perseverança faz com que não cuidemos da volta dele. É por isso que a gente pode resumir essa parábola nessas divisões aqui, nesses pontos. Tem dois assuntos que Jesus fala, e amados, eu não sei por que ele fez isso, mas para alguns que estavam vivos ali, ele falou novamente, ele estava mencionando no verso 34, a destruição de Jerusalém. Não passará essa geração. Ele estava falando do que muitos viram no ano 70, e que foi terrível, e que os crentes entenderam, o Senhor está voltando mesmo, mas era apenas os princípios das dores. E depois, versos 36 e 37 em diante, o fim dos tempos. Você tem esses dois assuntos. No verso 36, a gente precisa dar um destaque, que é possível saber sobre a vinda de Jesus, mas não é possível predizer com exatidão. O Senhor Jesus não quer isso. 37 a 44 que lemos, a ordem é ficarmos prontos e vigilantes. A vinda do Senhor será súbita. Por isso, preste atenção, vigilância, cuidado, expectativa. Ele começou dizendo: vocês conhecem a agricultura, vocês sabem como vocês, olhando os ramos da figueira, estão renovando as suas folhas, você sabe que está chegando o verão. Vocês conseguem ler o tempo. Então leiam, ou melhor dizendo, ouçam a minha palavra, disse o Senhor Jesus. A minha vinda vai acontecer. Qual serão as atitudes dos crentes até Cristo voltar? Vigilância, cuidado e expectativa. É isso que essa parábola diz. Quando você se concentra dos versos 40 a 41, existe uma coisa interessante que precisa ser destacado. Uma vez que tenha chegado, meus amados, esse dia final, toda e qualquer oportunidade de ainda se salvar acabará. Isso mesmo, quando você lê, então 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Seria muito bom se fosse o arrebatamento secreto, a gente já vai para o céu e não continua sofrendo aqui até o dia final. Não. Aqui ele está falando que a sua segunda vinda, o dia do juízo final, a eternidade sobrepondo nosso tempo presente, novos céus e nova terra, vindo, como diz Apocalipse no capítulo 20 e 21, isso tudo é um único e mesmo evento. Aqui é a separação. Quando chegar o dia da segunda vinda de Cristo, a graça cessará e virá só o juízo. Eu creio que você já percebeu que muitas vezes nós nos tornamos negligentes, confundindo misericórdia de Deus com essa negligência. Deus ainda está sendo muito misericordioso. Ele está sendo aquele que poupa o seu povo, dá uma nova chance e perdoa e traz de volta e trata, manda as igrejas dele proclamarem a palavra, educarem o seu povo, disciplinarem, restaurarem, acolherem. Tudo isso é a misericórdia de Deus. Chegará aquele dia e vai ser encerrada a misericórdia para a salvação, será encerrada.
não haverá mais nenhuma oportunidade de sermos salvos. Fecha-se a porta. O Senhor chega. De dois homens engajados no mesmo tipo de trabalho, provavelmente trabalhando um ao lado do outro no campo ou em qualquer lugar, um é de Cristo, um vai ser tomado. Ele é recolhido pelos anjos para estar para sempre com o Senhor e vermos juntos o dia do juízo acontecer. Os outros são deixados para trás para o destino da perdição eterna, e não para ter uma nova chance, como muitos ainda creem, aqui na terra, para talvez morrerem por Cristo e aí serem salvos. Aliás, eu já pedi para os irmãos pensarem sobre isso. Se ainda haverá uma última das últimas oportunidades, as pessoas deixadas aqui e o povo de Deus arrebatado secretamente para o céu, e somente morrendo fisicamente por Cristo, aí você é salvo. Me parece que a obra de Jesus então foi pela metade, não foi completa, não é então pela graça, é por obras, mesmo nesse suposto tempo escatológico. A Bíblia não se contradiz e o Senhor Jesus quer tirar essa ideia errada. Verso 42 deixa muito claro, não é? Portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que o vosso Senhor vem. É por isso que a lição principal está aqui. Avance comigo, segunda parábola, versículos 45 a 51. Você tem um servo fiel e prudente. E o Senhor Jesus faz essa pergunta. Leiam a pergunta no verso 45, por favor. Então a pergunta é: qual a característica desse servo fiel e prudente? Aí Jesus fala de uma atitude que demonstra bem-aventurança. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Sendo fiel e prudente, dando sustento a seu tempo, aos seus conservos, fazendo o que foi chamado a fazer. Esse que foi salvo para testemunhar de mim para todas as pessoas e, portanto, vai auxiliar os seus conservos irmãos e proclamar do meu reino e da minha vontade. Esses são bem-aventurados quando o seu Senhor voltar, encontrar eles assim, vivendo pelo Evangelho. Verso 47, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Confiar todos os bens, o que isso tem a ver? Para onde Ele quer nos levar? Para onde Ele quer conduzir o seu povo? Para a sua eternidade, para a restauração de todas as coisas, por causa da obra de Cristo que nos salvou para a glória do Senhor. Então nós reinaremos com Ele, a Escritura fala isso. Nós estaremos junto com Ele, é nesse sentido. E portanto o verso 48 é o ensino principal. Leiam o verso 48, por favor. Aqui está a questão. Porque nós somos, a nossa geração, ou essa geração, está sendo privilegiada por ser a que mais está vendo o Senhor demorar. Mas tente responder no seu coração. Essa qualificação, essa explicação, Jesus está demorando para voltar, está sendo baseada em qual perspectiva? No entendimento do próprio Cristo, que tem o cronograma perfeito e completo, ou na nossa impaciência, ou na nossa questão de murmurarmos mais, porque a vida é difícil mesmo, e eu sei do que eu estou falando, e muitos de vocês também. A perspectiva do tempo que faz com que pessoas possam responder como este servo: meu Senhor demora-se.
está realmente baseada naquilo que o Cristo determinou? É claro que não. E de novo, amados, de novo, a atenção de Cristo é amorosamente nos relembrar: não se baseiem em vocês mesmos, vocês podem se enganar, vocês podem se tornar não diligentes, não pacientes, não perseverantes. Vocês podem começar a olhar muito para cá, para o aqui e agora, e aí a ideia de que Cristo vai voltar fica distante. O gosto, ou melhor dizendo, o rebaixamento de santidade e abraçar mais ações pecaminosas se tornará mais comum, e vamos até responder: mas Deus perdoa tudo. Eu não sei porquê, mas esse erro de entendimento me faz eu relembrar uma das últimas heresias que corre solta no nosso país e em outros lugares do mundo, a ideia de uma hipergraça. Sim, a graça do Senhor é completa, mas a hipergraça é uma heresia que ensina que, olha, Deus recebe você do jeito que você é, não tem problema, se você deslizar e pecar, não tem problema, Ele ama todo mundo e vai levar todo mundo para o céu e ponto. Essa é a ideia da hipergraça. Bom, não é isso que você encontra na Escritura, não é isso que o Senhor Jesus está pregando, e o aviso é: cuidado para vocês não fazerem isso. Meu Senhor demora-se, verso 49, e passar a espancar seus companheiros, a comer e beber com ébrios. Verso 50, o que acontecerá? De repente vem o seu Senhor e faz o quê? Preste atenção, é o Senhor Jesus falando, não sou eu, não é a igreja presbiteriana. Preste atenção que nessa parábola ele deixa claro como água: quando esse Senhor chegar para esse servo negligente, o que ele fará? Verso 51, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Nós sabemos o que essa frase significa. Choro e ranger de dentes é o inferno. O Senhor Jesus está num alerta. Qual é o ensino da segunda parábola? Perseverar em fidelidade por causa da demora do Senhor Jesus. Está demorando? Está ficando difícil a vida? Mais perseverança. Olha, as lutas estão aumentando. Meu Deus, que coisas, eu nunca pensei em ver isso. Mais proximidade com o Senhor, mais oração, mais fidelidade à igreja, mais abraçar crentes. Cuidado com os crentes isolados. Não deixe nenhum irmão isolado, amados. Se você vê aquele irmão, eu lembro sempre de Provérbios, eu devia ter anotado, usei até essa semana. Provérbios 18, isso no verso 1. Isso mesmo, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando você vê um crente meio isolado, vai lá. Não fique com medo de ser cara de pau. Eu vou fazer uma visita para você, eu vou orar por você, eu quero cuidar de você. Olha, eu também sou fraco, vamos juntar nossas fraquezas e buscar o Senhor. Por quê? Porque essa segunda parábola coloca isso. Perseverar em fidelidade exatamente por causa da demora do Senhor Jesus. Vamos avançar para a terceira parábola, capítulo 25. Dos versos 1 a 13, 10 virgens. Por favor, queridos, eu gostaria de ler verso a verso, mas eu vou ter que pular aqui, porque tem só uma exortação. Vamos relembrar, vamos supor que você nunca tenha lido. O resumo que eu vou te dar vai ser suficiente. Primeiro, preste atenção no verso 1. O Senhor Jesus está dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. E o Senhor Jesus caracteriza 10 virgens, sendo que 5 não são prudentes, não são inteligentes, não se prepararam, são nécias, no sentido de serem relaxadas, não saberem se preparar para esperar o noivo. Esse é o entendimento. Muito bem. Como isso é demonstrado? Elas não levaram, essas nécias, azeites a mais consigo. Só um pouquinho que cabia naquela lamparina. Era de noite, tinha que esperar. Bom, acontece que o noivo tardou a vir, pegaram no sono. Por que pegaram no sono? A lâmpada apagou, ficou tudo escuro, já estavam cansadas, dormiram.
As outras não. As outras estavam com reserva, elas estavam preparadas para a volta para a chegada do seu noivo. Verso 6, leiam o verso 6, o que acontece? Mas justamente bem tarde da noite, meia-noite, que hora para um noivo chegar? E ele chega, sair ao seu encontro, vão lá. Se levantam aquelas virgens, mas elas não conseguem enxergar aquelas que não têm azeite a mais para deixar a lamparina acesa. E as prudentes ainda, eu diria que estão fazendo uma piadinha no verso de número 9. À meia-noite, vai ver se vocês conseguem encontrar uma venda, né, um supermercado, vamos contextualizar aqui, para ver se você compra aí azeite, tá bom? Vão lá, porque a gente já sabe para onde a gente vai. Bom, enfim, o final elas conseguem, a porta se fecha, verso 11, mais tarde, chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, mas ele respondeu. Essa mesma frase o Senhor Jesus usou em Mateus capítulo 7, de 21 a 23, falando do dia do juízo. A mesma frase que está aqui no verso 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. Qual é a característica de um crente fiel? De alguém convertido? Ele persevera até o fim a volta do Senhor Jesus, em expectativa na volta do Senhor Jesus. Claro que muitos irmãos do passado morreram nessa expectativa, mas já encontraram o Senhor, via a morte, mas encontraram. Mas até aquele momento, verdadeiros crentes vão perseverar. E amados, perseverança significa tratamento das suas lutas, dificuldades, é mudança de visão. Você percebe que o caminho que você está trilhando, os amores que você está tendo, o desejo que está acalentando seu coração, não tem nada a ver com a vontade do Senhor, e você busca o Senhor e rechaça isso e vai para mais perto de Deus. Você pode até pecar. A gente precisa decorar isso. O problema de um crente não é pecar, é o que você vai fazer com esse pecado. Você precisa se arrepender, você precisa ir aos pés do Senhor, você precisa clamar dizendo, eu errei, mas o teu amor e a tua graça podem me purificar, porque já fizeste na cruz, e o Senhor pode me reerguer. E vem Davi em nossa mente, os meus pecados estão sempre diante de mim, mas renova em mim a alegria da tua salvação, com um espírito voluntário, pronto para te obedecer de novo. E aí, Davi no Salmo 51, na parte final, depois da confissão, arrependimento, vem a mudança de vida. Ele diz, então eu vou ensinar aos pecadores o teu caminho. Não é picaretagem de Davi ali, não é zombaria de Davi. Davi não está querendo enrolar a Deus, ele está dizendo, quando o Senhor definitivamente me perdoar, eu vou, com o meu erro, ensinar os pecadores a não fazerem isso. Isso é característica. O arrependimento, a vida com Deus é a característica daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor. Qual é a exortação nessa parábola? Para que os discípulos estejam preparados, como as 5 virgens nécias. E aí chegamos na parábola dos talentos. Por causa do meu tempo, eu quero que você veja o verso 19 de Mateus 25. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. A alguns tinha dado muitos talentos, outros um pouco. Teve um que recebeu um dinheiro só, um talento só. Alguns trabalharam com aquele dinheiro. E o que recebeu tão pouco nada fez, foi negligente. Falou até coisas não verdadeiras do seu Senhor, dizendo que ele era duro, cruel. Você já ouviu pessoas reclamarem de Deus? Nossa, esse Deus é muito cruel, porque eu quero um Deus conforme a minha imagem e semelhança. Porque esse Deus bíblico assusta. Porque ele é tão amoroso, santo, justo e bom, como ele é justo. E trata
e leva pecadores ao inferno? Sim. Como leva pecadores redimidos e salvos ao lar eterno? Sim, também. Mas nós temos essa tendência de querer criar um Deus que nos agrada, e não o contrário. Me molda, Senhor, para eu agradar a Ti. Esse pensamento truncado é que dificulta a nossa espera, a perseverança, a nossa vigilância até o Senhor voltar. Qual é a exortação na parábola aqui dos talentos? É a exortação que o Senhor vai demorar. Então, seja fiel no pouco, para ouvirmos: no muito te colocarei. E o que é esse pouco? Essa vida. Viva essa vida para a glória do Senhor e em obediência ao Senhor. Repense os seus princípios, os seus relacionamentos. Veja e aplique a vontade de Deus em cada uma dessas áreas. Faça tudo para a glória dEle, tudo como Ele ordenou. Então, você vai, apesar de ver a demora, ser fiel no pouco, e Ele vai te dizer: no dia do juízo, no muito te colocarei. Bom, amados, todas essas parábolas, todas elas alertam que a volta do Senhor Jesus é tanto certa como não vai vir agora, não vai vir já. É verdade, Ele virá, mas vai demorar. Então, fiquemos em alerta. E aí chega o grande julgamento. O final, 35 a 46. Eu vou pedir para vocês lerem em suas casas. Mas posso lhes mostrar o que essa parte final do sermão escatológico de Jesus diz? Primeira coisa, o Senhor Jesus, Ele fala aqui que irá voltar. Ele para as parábolas e volta ao ensino. Ele chamou a nossa atenção para esperarmos, e Ele vai descrever o julgamento final, e Ele usa a figura do pastor que separa cabritos das ovelhas. Ele aqui vai ensinar que no dia do juízo, definitivamente os crentes dos perdidos, dos ímpios não resgatados serão separados. E antes que você não cometa esse erro, por favor, eu imploro em nome de Jesus, porque aqui o texto fala os da direita e todo mundo pensa em política, porque os da esquerda e só pensa em política. Você acha mesmo que o nosso Deus está se reduzindo a essa bendita, para não usar a palavra negativa, política desse mundo? Não, Ele está falando em relação à mão dEle que executa, faz e acontece à sua destra. Os da direita, aqueles que eu fui atrás, aqueles que eu salvei, aqueles que eu entreguei meu filho para serem meus, aquilo que o pecado derrotou, destruiu e eu estou restaurando, esses virão a mim. E aí o Senhor Jesus vai narrar o julgamento imediatamente após a grande tribulação. Nós estamos vivendo isso agora. Estamos vivendo isso. E é por isso que precisamos estar atentos. Mas desde quando a gente está vivendo mesmo? Desde a primeira vinda de Jesus. Amados, não tem outro senso senão nós hoje, que estamos vivendo no agora, 2024, nós estamos sendo a última geração, porque a gente não sabe quanto tempo mais o Senhor vai dar existência e vida ao planeta Terra, a nós, antes dele voltar. Então, atualmente, nós somos a última geração que está vivendo há muito tempo a grande tribulação. E, portanto, cabe a nós, agora que estamos vivos, nos prepararmos mesmo para a volta do Senhor. E Ele está falando que no final dessa grande tribulação, o julgamento vem, e após o julgamento final, a eternidade. Vamos entender esse texto? O verso 31, leia o verso 31, estamos terminando. O que diz o verso 31? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O juízo é o Filho do Homem. O juiz, aliás, é o Filho do Homem, o Senhor Jesus.
Ele é o juiz. Lembra de João 3, não só o 16, mas até o 18? Não vim, primeira vinda de Jesus, não vim condenar o mundo, mas vim para salvar. E agora na segunda vinda, ele é o juiz, ele vem para condenar, ele vem para executar o seu juízo e justiça. E você, que é o bem-aventurado, com fome e sede de justiça, você vai ser farto realmente nesse dia. Nesse dia a zombaria vai acabar, irmãos. Nesse dia bullying espiritual será encerrado. Nesse dia os algozes de Satanás, aqueles que eram os seus braços direitos, os demônios e todos os perdidos cairão de joelhos. E todos dirão: Ele é o Rei eterno. E você e eu, com muita alegria, vamos cair diante do Redentor. Não vamos pular, rodopiar, não. Nós vamos cair, porque quando você estiver na presença do Rei, você se dobra. Você não pula e faz. Deixa para lá. A segunda coisa é o verso 32 a 33. Passe os olhos. O julgamento de todas as nações reunidas. Logo em seguida, a separação. Desde Adão até o dia da segunda vinda. Há uma ressurreição geral. Primeiro os mortos em Cristo. Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Você vai ver quem morreu em Cristo, se você estiver vivo naquele dia. E eu espero já estar na glória. Porque eu vou ressuscitar primeiro antes de você. Eu vou aparecer aí, irmão. Estava show lá no céu. E agora é a vingança final. Pastor, o senhor estava lá. Se Deus preparar isso para mim, glória a Deus, aleluia. O senhor estava lá, Apocalipse 6, debaixo do altar do Senhor, falando: Senhor, vinga o nosso sangue, em nome de Jesus eu vou fazer isso. Se Deus me mandar para lá pela morte, eu vou fazer isso, porque é isso que o ensino da palavra diz. E é melhor você ficar com o ensino da palavra e não com o que você acha. Porque tem crentes naufragando hoje, por quererem o seu evangelho, uma igreja do seu jeito, e não se submetem à vontade do Senhor. Por favor, eu clamo, não caiam nesse erro. E aí uma ressurreição geral. Centenas de milhares de pessoas serão julgadas. Não vai ser um dia de 24 horas, a eternidade está aí. Serão julgados todos, sem exceção, um julgamento único e universal. Aí, amados, o final do texto, 35 a 45. Deixa eu terminar, mais um minuto, por favor. O destino de cada parte é executado. Veja, os que estiverem à direita são os salvos, que o Senhor vai chamar de suas ovelhas. Isso mesmo, os que estiverem à minha direita vão ouvir: Vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqueles colocados à esquerda são os perdidos, colocados como cabritos aqui nessa ilustração. Os salvos, amados, são identificados pelas obras feitas por eles. É aquela ideia: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E ele diz: quando vocês me obedeceram, quando vocês cuidaram das pessoas que eu mandei cuidar, quando vocês foram crentes de verdade dentro da igreja, quando vocês proclamaram o evangelho às almas perdidas, quando vocês priorizaram uma vida santa para a minha glória. É por isso que essas são as verdadeiras obras, obras que nasceram de um coração regenerado. Fé salvadora e boas obras sempre estão juntas. Lembra de Efésios 2? O coração regenerado, um novo coração, é aquela ideia de ter nascido de novo, salvo por Cristo, ter sido alcançado por Deus através da obra do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele já pagou o preço dos pecados deles, apenas deles. Então eles não têm mais dívida junto com o Pai. Por isso, a prestação de contas é mostrar: eles nada devem e entrarão no lar eterno. Este será o critério no dia do juízo final. E os perdidos? Eles não têm boas obras, eles continuam em seus pecados. Irmãos, nessa parte, aquele dia vai ser horrível, quando nós
vermos alguns que chamávamos de irmãos ou familiares que conheceram o Evangelho e infelizmente eles foram separados para a perdição. Aqueles que zombaram do seu amor quando você estendeu a mão e disse: se arrepende e volta. Muitos você vai ver nisso, infelizmente. Mas ainda esse dia não chegou, não é? Então a esperança de testemunhar, a esperança de insistir, a esperança de proclamar a verdade. Porque somente os que continuam com seu coração não regenerado, esses serão condenados. Esses terão de pagar pessoalmente a culpa dos seus pecados. Estes serão condenados ao inferno. É por isso que o verso 46 mostra a recompensa final. Os salvos irão para a vida eterna. Pense nisso. Você foi salvo? Você já tem e você vai para a vida eterna. Vale a pena aguentar aqui. Vale a pena lutar aqui. Vale a pena animar um irmão chateado, aborrecido, cansado. Vale a pena. Olha a recompensa. E os perdidos? Eles vão para o castigo eterno. Último slide, amados, eu vou só ler. Qual foi o objetivo do nosso Redentor em pregar Mateus 24 e 25? Foi um objetivo totalmente prático. Perceba, ensinar aos discípulos a estarem sempre de que forma? Alertas, atentos totalmente durante toda a vida. Durante toda a vida, não cochila na fé, irmão, não dormita, não dá um tempo, não faz isso, porque esse é o ensino do Senhor. Segunda coisa, diligência para trabalhar intensamente, evangelizando, proclamando o Evangelho, usa a ação social para cuidar de pessoas e põe o Evangelho nisso. Em terceiro lugar, paciência. Jesus realmente vai voltar. Queridos, Jesus vai voltar. Você vai vê-lo. E eu espero que isso alegre seu coração, que isso diminua as suas atitudes pecaminosas. Tenha paciência. Só que a gente não sabe quando. E por fim, estejamos sempre preparados. Preparados. Você está se sentindo não preparado? Avisa. Avisa o irmão perto de você. Avisa a liderança da igreja. Eu preciso estar preparado. Você tem certeza que foi salvo? Porque aqueles que realmente foram salvos têm essa certeza e se agarram no Cristo dessa palavra e na palavra desse Cristo. Agora, se há dúvidas, nós podemos ajudar fazendo você voltar à palavra do nosso Deus. E o Espírito Santo fará toda a obra. Amém. Vamos ficar de pé. Eu queria que você orasse por sua vida, pelas famílias da nossa igreja, e lembre-se de todos os crentes brasileiros. Vamos pensar no nosso país. Há muitas coisas estranhas, eu vou usar uma palavra educada, estranhas acontecendo no nosso país. Há crentes discutindo e se separando por causa de questões desse mundo. Há pessoas que estão fraquejando na fé porque estão com uma agenda, e não é a agenda woke, não, é uma agenda mundana, conduzindo seus pensamentos. Você pode ser um alvo disso. Como eu não vou cair? Se eu estiver atento, alerta, vigilante, vigiai e orai, porque você não sabe o dia do Senhor. Oremos por esse preparo, para a nossa igreja. Há tantos eventos e trabalhos acontecendo. É para nós ficarmos firmes na fé. Por favor, não pode você olhar a igreja aqui visível, militante, da batalha terrena, e apenas falar, que dificuldade, que problema. Não, amado, olhe além. O Senhor está usando a sua igreja, o irmão, a irmã perto de você, o pastor, os presbíteros, a liderança, tudo, para que você seja quebrantado e esteja mais perto do Senhor. Vamos orar. Pai, nossas vidas, queremos de novo pedir que as tuas poderosas mãos toque, molde, comande de novo.
invista em nossa mente a sabedoria do alto da Tua palavra. Ó Deus, esse alerta que o Senhor colocou gravado na Escritura, ecoe na nossa mente cada dia da nossa vida. Não nos deixe esmorecer, nos torne vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão rugindo, querendo pegar com as suas ciladas o mais fraco, mas nós lembramos que ele não pode tocar naquilo que é santo. E portanto, ó Deus bendito, não apenas o Senhor já o repreendeu, mas nós clamamos: cuida de nós, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos. Por favor, ó Deus, nossa Igreja Presbiteriana Unida de Suzano, sempre somos carentes de Ti, nos ajuda, nos abençoa, nos preserva, até o dia final, em nome de Jesus.